Da Livraria Cultura. É fácil encontrar o livro que você quer. Hervei vermelhos, verdes, blaus, brancos, grocs, vergers, planos, plais, tertres e vals. Il vots dels ausels sona e tint, abdouts accord, maitin e tart. Som met en cor que o colore mon chant, donai tal flor don lo fruit si amors, e jois lo grandes, e l'olors de noi gandres. Vermelho e verde, branco e blau, vergel, val, monte e vale eu vejo. A voz das aves voa e soa em doce acordo, dia e tarde. Então meu ser quer que eu coloro o canto de uma flor cujo fruto seja amor, grão, alegria e olor de noi gandres. Do canto 20 de Ezra Pound. E fui ver o velho Levi, lá pelas 6h30 da tarde. E ele disse, bem, em que posso servi-lo? E eu, não sei, meu senhor, isto é, sim, doutor, o que querem dizer com noi gandres? E ele disse, noi gandres, faz 6 meses já, toda noite, quando for dormir, digo para mim mesmo, noi gandres, mas que diabo quer dizer isto? No início do século XX, o significado de noi gandres era um enigma para os eruditos. Nenhum conseguia traduzir a palavra encontrada num poema do trovador provençal Arnaud Daniel. O mistério atraiu o poeta americano Ezra Pound, que se referiu ao termo num de seus cantos, o de número 20. Em 1952, 3 jovens poetas de São Paulo transformariam noi gandres em lema de uma nova aventura poética. Para Décio Pignatari e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos, noi gandres era sinônimo de invenção poética. A expressão acabou dando nome ao grupo e à revista que lançaram. Começava um movimento revolucionário no ambiente literário e artístico brasileiro, a poesia concreta. Para os jovens poetas, o que mais interessava eram os inventores, como Arnaud Daniel, o modelo de poeta-inventor segundo Ezra Pound. O Pound criou uma espécie de categoria que, digamos assim, identificava as várias posturas possíveis de um escritor, ou de um poeta, no nosso caso, né, que seriam basicamente constituídas pelos inventores, mestres e diluidores. Os inventores estariam preocupados especialmente com a descoberta de novas formas, de novas criações, novas maneiras de usar a linguagem. A classificação criada por Pound serviu para os concretistas definirem o seu caminho. Numa opção radical, eles deram por encerrado o ciclo histórico do verso e propuseram uma nova estrutura para a poesia, o ideograma. Se nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre, re, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, se, re, se.
nova sintaxe da poesia é espacial. As palavras são consideradas em suas 3 dimensões: verbal, sonora e visual. Dias, 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 uma esperança, linha de um só dia. Ex-poeta expira. Cartas, Sphinx e não, hartas. Gipt e avião, voas. L, sim, sem ar. Lembra a memória. Fim, com fim, sim. Es de mim ligia e var, par, avante. Sister, dor. Articula. Separamante. O se me tele. Não. Se urge. Filha zeredo. Seguro. Segura-me. Lembra. E quanto. Contra a linguagem discursiva, os poetas concretos enfatizam uma característica básica da poesia: a síntese. Um poema pode ter uma única palavra e cada letra ocupar toda uma página, como o poema cinético Life, de Pignatari, de 1957. O concretismo foi buscar um código de comunicação compatível com as transformações tecnológicas e industriais. Disso resultou uma poesia radicalmente crítica, urbana e atual. Cidade. A trocado capacauste, duple elaste feli ferrofuga história, loco lubrimendi multiple organi periodi plasti publi, rapa reciproruste saga simplite na vela vera viva, unívora, cidade. City, cité. A trocado capacauste, duple elaste cidade. A trocado capacauste, cidade, city, cité. O poema passou a ser visto como um objeto e o livro de arte foi reabilitado. Mas não como um livro de luxo, e sim como um livro funcional. O design deixou de ser mera ilustração e se integrou à estrutura da obra. A poesia saiu do contexto puramente literário. Ligou-se à música, ao cinema, à pintura, às artes plásticas e gráficas, além de absorver conceitos científicos da cibernética. Então, a poesia concreta no Brasil é, para mim, a primeira... o primeiro evento de conscientização de uma filosofia realmente moderna. Estética é a filosofia das artes. Quer dizer, ela realmente, dentro da literatura do país, ela começou a conscientizar uma nova estética de acordo com o avanço da ciência, principalmente da física, na primeira metade deste século. O percurso da poesia concreta é também a história de uma grande amizade a três que começou em 1948, quando o Estado de São Paulo publicou um poema assinado pelo desconhecido Pignatari, O Lobisomem, a primeira publicação do poeta.
E esse poema me interessou muito, inclusive porque eu não o entendia direito. Ele era um poema, até certo ponto, difícil para o meu repertório, era muito estranho. No final, o poeta pedia a pele de um cão e a pele de um mendigo que passava, e dizia que no mundo não havia lugar para ele. Fui então, fantasiado a traveste, arrojado na escala do mundo e não houve lugar para mim. Não sou cão, não sou gente, sou eu, iroquês, que fizeste? Na época, Augusto de Campos, com 17 anos, cursava o clássico e se preparava para entrar em Direito no Largo de São Francisco. Haroldo, com 19 anos, já era estudante dessa faculdade. E Décio, aos 21, fazia o 3º ano do curso. Mas conheci o Décio no Instituto dos Arquitetos, numa mesa redonda, e nós, então, iniciamos um longo convívio em que nós discutíamos aquilo que nós estávamos lendo, discutíamos, enfim, os problemas de literatura, de poesia que nos interessavam, mostrávamos os nossos poemas, aquilo que nós estávamos fazendo, e criticávamos muito o que um estava fazendo, o que o outro estava fazendo. O Brasil do pós-guerra vivia um retorno à democracia após 15 anos de ditadura. Com salto credor de guerra, o país estava sem dívidas e São Paulo desenvolvia ainda mais seu parque industrial. O salto econômico e político refletia-se no campo cultural. Inclusive, no pós-guerra, nós aqui no Brasil, em São Paulo, estávamos em condições até talvez melhores do que intelectuais, por exemplo, alemães ou mesmo franceses, no sentido de receber a informação de muitas partes. Nós tivemos uma série de iniciativas e instituições que realmente configuraram um novo panorama cultural de São Paulo. E mais de São Paulo do que do Rio de Janeiro. Museu de Arte Moderna, TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, Veracruz, Clube dos Artistas, logo depois o Clube de Poesia. O Clube de Poesia, ele era uma instituição mantida pela geração de 45 aqui em São Paulo. Era um clube que promovia conferências e editava livros, os cadernos do Clube de Poesia. No resto do mundo, grande agitação cultural da retomada, pós-guerra, especialmente no universo anglo-saxônico. E no universo anglo-saxônico, a poesia. A poesia mereceu uma atenção e teve um surto incrível. A divulgação de nomes da literatura anglo-saxônica, como o poeta T.S. Eliot, foi uma contribuição da chamada geração de 45. A geração de 45 foi a geração que emergiu na poesia do pós-guerra. Ela teve representantes no Brasil inteiro, mas o seu centro principal, uma espécie com a liderança, digamos, do Péricles Eugênio da Silva Ramos, era São Paulo. A geração de 45 se opunha aos modernistas de 22 e defendia um retorno à versificação convencional. Mas tinha como contemporâneo o pernambucano João Cabral de Melo Neto, de linha construtivista. Cabral seria o elo entre o modernismo e a poesia concreta. Ele conhecia, se interessava por fotografia, gostava de arquitetura. E a poesia dele era uma poesia construída racionalmente e ao mesmo tempo metalinguística. É a poesia que fala da poesia. Ao contrário dos modernistas de 22, a geração de 45 não prestigiava a experimentação poética. Principalmente por isso, um de seus maiores oponentes era Oswald de Andrade, o polêmico intelectual e poeta modernista. Oswald estava desacreditado enquanto escritor. Quando nós visitávamos o Oswald, então, naquela solidão, ele nos deu a cada um de nós, éramos Augusto, Décio, eu e o historiador, hoje historiador, professor de história, Miro Odália, ainda todos muito jovens. O Oswald pegou um volume das poesias reunidas do Oswald de Andrade, que era numa tiragem de 200 exemplares, um livro de luxo, e deu um volume para cada um daqueles jovens, que ele não sabia o que ia acontecer com aqueles jovens. Mas ele, além desse livro, ele deu este outro que eu quero mostrar para vocês, em que ele tem a visão premonitória dos irmãos Campos. E ele nos deu com essa dedicatória. Aos irmãos Haroldo e Augusto, firma de poesia, Oswald, 1949.
Em 1950, o Clube de Poesia publicava o primeiro livro de Haroldo e de Décio. O Alto do Possesso, livro de Haroldo, foi bem acolhido pela crítica. O Carrossel, de Décio, teve uma recepção mais polêmica. Mas, em compensação, aquela grande crítica do Sérgio Buarque de Holanda, né? No Diário Carioca, Ritmo e Compasso. Ele exatamente percebe a inovação que já havia na poesia do Décio, sobretudo nos poemas mais longos, tipo a Péripo de Agosto, a Água e Sal, ou a Rosa de Amigos, e opõe aquela maneira como o Décio construía prosodicamente o seu poema, né, à maneira como a geração de 45, sobretudo do Domingos Carvalho da Silva, considerava o problema do ritmo no poema. Por isso que o artigo se chama Ritmo e Compasso. Então, e ele mostrava a liberdade que havia na estrutura rítmica, na verdade, prosódica da poesia do Décio. A estreia de Augusto aconteceu com O Rei menos o Reino em 1951. O livro foi financiado pelo próprio Augusto e seu irmão. O grupo já tinha rompido com o Clube de Poesia que publicava jovens poetas. Onde a angústia, roendo um não de pedra, digere sem saber o braço esquerdo, me situo lavrando este deserto de areia, areia, arena, céu e areia. Augusto, Haroldo e Décio queriam retomar o experimentalismo de 22 e ir além. Fragmentar a frase, romper com a sintaxe, criar uma nova estrutura e um novo modelo de sensibilidade poética. Chegou um momento, depois do Neugandres I, em que nós fizemos as perguntas fundamentais. O que significa ser um grande poeta brasileiro? Será que ele resiste a um cotejo internacional? A nossa ideia era de que, apesar de brasileiros, nada impedia que nós fizéssemos uma poesia que estivesse realmente no olho do furacão, na vanguarda daquilo que se fazia nacional e internacionalmente. Os nossos interesses eram muito variados. Quer dizer, em matéria de poesia, a gente lia praticamente de tudo. Mas nós caminhamos por uma redução, um trabalho em concentração. E nos interessou, né, nesse tipo de redução, especialmente a obra dos poetas inventores. Daí nós temos chegado de radicalização em radicalização para tentar, de certa maneira, recomeçar a partir de zero. Nesse processo, eles chegaram a um elenco básico de autores. Ezra Pound pelo uso do ideograma como princípio da composição poética e pelo enfoque crítico na invenção. E Cummins, por sua poesia espacial, antecedida pelos caligramas de Guillaume Apollinaire. James Joyce, por sua obra mais radical. Finnegan's Wake, caracterizada pelas montagens de palavras. E antes de todos, Mallarmé, que inaugurou a poesia espacial e a ideia de livro-objeto com o polêmico Um Lance de Dados, de 1897. Esse poema usava a tipografia de uma maneira criativa, inspirado inclusive no jornal, das manchetes de jornal, e funcionava para o Mallarmé como se ele fosse uma partitura para a música. O poema dele tem a ver com o mundo da informática, com o mundo da nova física, ele é como o poema de Dante para a sua era. No Brasil, os poetas Neugandres foram buscar suas fontes na Poesia Minuto de Oswald de Andrade e na arquitetura poética de João Cabral. O João Cabral foi o João Gilberto do rigor para nós, de um lado. E de outro, a abertura surpreendente, que foi o Oswald. Então, entre o João Cabral e o Oswald, e com as informações de fora, nós fomos montando os nossos vetores de evolução e saída. Quer dizer, nós nos interessamos pelo lance de dados do Mallarmé, quando o lance de dados ainda não tinha passado pela revisão da crítica francesa, que veio a ocorrer 10 a 15 anos depois, dos anos 50. Nós focamos o nosso interesse no Finnegan's Wake, quando a maioria estava começando a assimilar
Ulisses do Joyce. Na altura em que nós fizemos essas escolhas não eram tão óbvias. Por exemplo, o Mallarmé, o Sérgio Miguel, por exemplo, que era um crítico muito ligado à geração de 45 e ao Grupo Clima, ele via em Mallarmé um poeta hermético, pouco humano. Ah, Mallarmé, a carne é triste e ninguém te lê. Tudo existe para acabar em TV. Sobre as telhas velhas, Bernard Deventador, em vez de cotovias entreouvidas apenas, entrevês entre vídeos, bem te vis nas antenas. Nos anos 50, os cursos universitários se expandem e a inteligência se moderniza no Brasil. A alta cultura passa a conviver com a cultura de massa. A TV é introduzida no país com programas de elite como TV de vanguarda. As histórias em quadrinhos estão em voga. As artes gráficas se desenvolvem. A arquitetura, a propaganda, as artes plásticas e o desenho industrial se tornam vedetes do período. Os anos 50 são a década da crítica e das vanguardas. O grupo Noigandra se identifica com os movimentos mais radicais do período, como o da combatida música dodecafônica. O Kjellreuter, então, foi o grande difusor dessa nova música. E nos anos 50, quando justamente houve uma retomada crítica da parte dos músicos europeus da linguagem da música dodecafônica e atonal, o Kjellreuter teve um papel novamente importante na Escola Livre de Música. Em 1951 é inaugurada a Bienal de São Paulo. O Brasil entra no circuito de arte mundial. Ao lado de grandes nomes da arte brasileira, são expostas obras de artistas como Picasso, o norte-americano Alexander Calder e o escultor suíço concretista Max Biot. Sua obra, Unidade Tripartida, causa impacto junto ao público e chama a atenção do Grupo de Arte Abstrata de São Paulo, Ruptura, liderado por Valdemar Cordeiro. Em 1952, o Grupo Ruptura lança um manifesto e uma exposição no MAN. A gente movimentou, não só aqui em São Paulo, como no Rio de Janeiro também houve uma grande revisão da linguagem. E a coisa que começa a se transformar a visualidade aqui no Brasil a partir desse momento. E a gente se reunia com o grupo e com eles nós aprendemos muitas coisas da visualidade, aspectos gestálticos da pintura. Isso nos ajudaram estruturalmente a organizar os nossos poemas no espaço branco da página, não é? Além dessa troca de informações ter sido sempre muito interessante. Toda a arte de vanguarda, especialmente artes visuais e musicais, a gente curtia. Tudo estava no começo, quer dizer, desenho industrial e programação visual. Não à toa eu fui ser professor na Escola Superior de Desenho Industrial do Rio de Janeiro, e lá estive durante 11 anos. E depois, as novas teorias que davam suporte aos meios de massa e aos processos gerais de signo e linguagem. Décio Pignatari nasceu em Jundiaí, no estado de São Paulo, no dia 21 de agosto de 1927, mas foi criado em Osasco. Vinha de uma família numerosa, de 6 irmãos, e seu pai, Antônio Pignatari, era técnico em cerâmica. Apesar de pertencer à classe média, Décio passou a infância com filhos de operários jogando futebol de várzea nas ruas. Na adolescência boêmia de Osasco, envolveu-se em teatro amador. A poesia e a literatura chegaram cedo para Décio. Junto com o universo verbal, o futebol e o teatro que veio depois, a paixão pelo cinema. Eu vivi dentro de cinema. A economia paulista começava a mudar de rural para industrial em consequência da quebra da Bolsa de Nova York em 1929.
Naquele ano, em 19 de agosto, Haroldo Eurico Browning de Campos nasceu em São Paulo. Um ano e meio depois, no dia 14 de fevereiro de 1931, nascia seu único irmão, Augusto Luiz. Por parte de mãe, Dona Elvira, ambos descendiam dos tradicionais paulistanos Almeida Prado. O pai, Eurico de Campos, gerente de uma cooperativa de laticínios, gostava de pintura e de música. Eu gostava de sentar ao piano e tocar as composições de outros e as dele, que foram muitas. Dos dois irmãos, Augusto seria o mais influenciado pelo pai. Augusto é um artista da estirpe do Weber, do Mondrian, e é também um artista intersemiótico. Ele mexe com vários níveis de signos, verbais, não verbais, musicais, gráficos. Ele mesmo faz a arte final dos poemas dele, continua só um temperamento muito mais verbal. Inicialmente, o Haroldo produzia uns contos. Digamos, quando ele tinha 8, 9 anos, ele já conhecia umas palavras difíceis, umas coisas assim, ele fazia contos. E eu fazia desenhos, eu fazia histórias em quadrinhos. E meu pai, vendo aquela nossa produção precoce, mandou fazer um carimbo que se chama, com o título Escritório Irmãos Campos. A origem mais simples não impediu Décio de ter também uma formação sofisticada. E ele impressionaria os irmãos Campos com a inteligência brilhante e o espírito combativo de um bárbaro alexandrino, como seria chamado por Haroldo. O encontro reuniria 3 sensibilidades poéticas afinadas. Esta é a rosa de amigos que irá às mesas redondas. Conciliemos ao crepúsculo. E o príncipe de Lucular, com seus clarins de cimitarras doiro. Jogaremos as espreitas ou as rosas? Ou ainda aos baralhos nigromantes? Tudo será tão bárbaro e diverso. Mas joguemos as rosas, meus irmãos. Esta é a rosa de amigos, dizem. Rosa. Em 1953, o grupo Noigandres inicia sua correspondência com Ezra Pound. Pignatari e Cordeiro defendem suas polêmicas ideias no Congresso Continental de Cultura, no Chile, e Augusto de Campos cria a série Poeta Menos. O primeiro conjunto de poemas concretos inspirado na melodia de timbres do compositor austríaco Anton Webern. Um dos poemas é dedicado à sua namorada carioca Lígia, com quem Augusto se casaria logo depois. Lígia Finger ser de Egypt al. Pedat ila grifo. Link, assim, mãe felina com livro, ilha me felix sinanum que seja. Quando solange, Lígia lacera, sorella, so only lonely too. Aquela troca de frases, aquele intercâmbio, aquele intercalamento de frases, aquelas frases que vão se conjugando com outras e formando uma poliestrutura, os espaços em branco que corresponde às grandes pausas da música do Weber. Isso tudo foi muito importante para mim. No poema da Lígia Finger, no Augusto, não? A escolha da cor, ela tem uma conotação com a pintura concreta, a vibração da cor. Os pintores concretos exploravam muito a vibração da cor, a relação de uma cor e de uma terceira cor. Era muito estranho para mim acompanhar o desenvolvimento da poesia de Augusto através das cartas que trocávamos. Aquilo realmente eram pequenos choques que me chegavam dentro das cartas, além das mensagens amorosas, não é? 54 é o ano em que o grupo Noigandres se casa. Décio com Lila, Augusto com Lígia, Haroldo com Carmen. Décio, depois de conhecer o compositor francês Pierre Boulez na Escola Livre de Música, viaja para a Europa. Na França, ele toma contato com outros nomes da música de vanguarda, como John Cage e Stockhausen. Na Alemanha, conhece o poeta suíço-boliviano Eugen Gomringer, ligado a Max Bill. Conheci o Eugen Gomringer, o Eugênio Gomringer, que surge e me mostra o primeiro livro dele, Constellationen, de 53. E eu fiquei
muito surpreso de ver o modo como ele estava organizando um novo tipo de poesia num rumo que era também o nosso. E a partir daí estabeleceu-se uma ligação ampla que depois do meu retorno redundaria na Poesia Concreta Internacional. Eu propus que o nome fosse Poesia Concreta, porque era um nome muito mais amplo. Essa expressão surgiu de um consenso, na verdade, entre nós. Surgiu, na verdade, de uma troca de cartas entre cartas minhas para o Décio e dele para mim, no período que ele estava na Europa, e que antecedeu ligeiramente a apresentação da Exposição Nacional de Arte Concreta aqui em São Paulo. Em 1956, Décio voltou ao Brasil. Augusto começava a se corresponder com E. Cummings e a traduzi-lo. Ao mesmo tempo, Valdemar Cordeiro idealiza uma exposição de arte concreta com pintura e poesia. Augusto faz os contatos com o Rio, obtendo a participação do Grupo Frente, Ivan Serpa, Lígia Clark e outros. São ainda convidados os poetas Ferreira Goulart, Vladimir Dias Pino e Ronaldo Azevedo, irmão de Lígia Campos. A publicação de Noigandres III já trouxe o subtítulo Poesia Concreta. Convidado pelo poeta Mário Faustino, o grupo passou a divulgar seus poemas e ideias no Jornal do Brasil. E em dezembro fez o lançamento oficial da Poesia Concreta no MAN em São Paulo. Pela primeira vez eram expostos os seus poemas cartazes, executados por Fiammingue. Em fevereiro de 57, a exposição foi levada ao Rio de Janeiro. A reação à Poesia Concreta foi de escândalo geral. O Cruzeiro, principal revista da época, chamou o concretismo de rock and roll da poesia. Entre os poetas conhecidos, só Manuel Bandeira foi simpático ao movimento. Chegou mesmo a fazer alguns poemas à maneira concreta. Nós, na verdade, fomos alvo das zombarias e das críticas de praticamente todos os intelectuais atuantes da época. Ao ver-se perseguido, o búfalo se esconde, flor de estufa, sua língua condecorada extingo, irs. Ou parasita, paralítico seque condor para, no voo livre, a brisa ista, a seca vista de zebra em zoo. Poesia concreta, rock and roll, bossa nova e a construção de Brasília. Os anos 50 chegavam ao fim iluminados pelo governo progressista de Juscelino Kubitschek. Sua meta principal, 50 anos em 5, era o desenvolvimento e a industrialização do Brasil. São Paulo crescia como nunca. Já era a maior cidade do Brasil e a 10ª do mundo. Com o desenvolvimento da indústria automobilística, a vida ganhava mais velocidade e novos signos. O agressivo poema de Pignatari, um anti-anúncio em forma de slogan, refletia a profunda visão crítica da poesia concreta. Já com uma coloração política, levava ao escárnio uma imagem de país colonizado. Em 58, na sua fase mais ortodoxa, os concretistas publicam seu mais importante manifesto teórico, o plano piloto da poesia concreta no número 4 de Noigandres. O grupo logo contaria com mais um participante de relevo, o poeta e crítico de cinema José Lino Grunewald, casado com Escila, irmã de Lígia Campos. Furuikeya, Kawasu Tobikomi, Mizu no Oto. O velho tanque, Ron Saltonga. Rumor de água. Interessado nos ideogramas, Haroldo, que aprendia japonês, começa a traduzir sua série de haikais do poeta Basho. Aventura-se também na poesia clássica chinesa, traduzindo, entre outros, Li Taipo. Entre flores, uma jarra de vinho.
solitário, bebendo sem convidas, erguer a copa à lua lunescente. Lua e sombra, somos três agora, mas a lua é sóbria e em vão a sombra me arremeda. Instante, sombra e lua, celebremos a alegria, volátil primavera. Canto e a lua se evola. Danço e a sombra se alvoroça. Despertos, que prazer nos unia. Ébrios, separamos os caminhos. Nós de água, nunca mais reatados, já nos veremos pela Via Láctea. Em 59, Haroldo inicia a série de viagens pelo mundo que irá caracterizar sua carreira até hoje. A nossa primeira viagem foi em 59 e nós éramos praticamente recém-casados, eu bastante jovem, e nós fizemos uma viagem bastante longa pela Europa, fomos a vários países e fizemos contato com vários artistas e intelectuais, como o Ponge, em Paris. Depois estivemos em Rapallo, onde conhecemos o Pound. Em Stuttgart, na Alemanha, ele participa pessoalmente da primeira exposição internacional da poesia concreta. O concretismo passa a ser objeto de conferências e publicações na Suíça, Espanha, França, Alemanha, Itália e Japão. A poesia europeia, naquela altura, não estava com as preocupações, né? Ela não estava no nível da dele, de invenção. Ironicamente, no Brasil, os concretistas passam a viver um ciclo de fechamento. Eles são acusados de praticar uma poesia fria, racionalista, matemática. No Rio, o próprio Ferreira Goulart cria um grupo dissidente, o Movimento Neoconcreto. Em consequência, os poetas paulistas deixam de colaborar no Jornal do Brasil. A partir daí, quase não encontram espaço para suas publicações. A universidade e as editoras irão ignorá-los. Era o início de uma clandestinidade poética que duraria 25 anos. Só em 1976, eles começariam a ver seus livros de poesia publicados. Em 1960, o grupo Noigandres voltou a colaborar em jornal a convite do poeta Cassiano Ricardo. Nós iniciamos no Correio Paulistano uma página não necessariamente concretista, mas mais aberta à experimentação, chamada Invenção. Invenção se chamaria também a revista independente que o grupo publicou até 67 em 5 números. O primeiro número só que foi sobre a égide e a proteção do Cassiano Ricardo. No segundo número deu-se a crise e o rompimento, porque nós não concordávamos com a posição direitista do editor, que estava bancando a revista. Até a última hora, Cassiano Ricardo ainda tentou compor, foi quando ele disse: vocês não podem ser ortodoxos a esse ponto. O arco não pode permanecer tenso todo o tempo. Um dia ele tende a afrouxar. E eu respondi: na geleia geral brasileira, alguém tem que fazer as funções de medula e de osso. João Goulart já era presidente. Convulsões populares assaltavam o país. A cultura engajada dominava as universidades. O Centro Popular de Cultura exigia uma arte de fácil compreensão. Bossa nova ou poesia concreta, qualquer experiência de vanguarda passou a ser considerada elitista e alienada pela esquerda. Tanto da USP como depois da Unicamp, houve muita restrição, por equívocos, inclusive deles, de natureza ideológica. Houve restrições contra o nosso trabalho, apesar de nada poder ser objetivado contra nós, porque nós sempre fomos intelectuais com posições de esquerda, só que tínhamos posições de um socialismo democrático, anti-stalinista, anti-danovista. E nós, ao contrário, talvez motivados pelo mesmo contexto, imaginamos uma outra coisa. Imaginamos, seguindo antes os preceitos das vanguardas
russas, e de Mayakovsky especialmente, fazer uma poesia que formalmente fosse revolucionária. Sem forma revolucionária não há arte revolucionária. E o que nós tentamos fazer então foi uma poesia que expressasse essa revolta também ao nível da temática social, mas sem abdicar das experimentações da linguagem de vanguarda. É a fase de produção de poemas como Estela Cubana, de Décio, Cuba Grama e Greve, de Augusto, e Servidão de Passagem, de Haroldo. Poesia em lugar do homem, pronome em lugar do nome, homem em lugar de poesia, nome em lugar do pronome, poesia de dar o nome, nomear é dar o nome, nomeio o nome, nomeio o homem, no meio a fome, no meio a fome. Em março de 64 veio o golpe militar. Augusto começou a preparar com Valdemar Cordeiro uma exposição de quadros e poemas chamados Popcretos. Foram poemas, de certo modo, muito violentos na sua expressão de, digamos assim, de recusa àquele momento. Na exposição, quadros e poemas receberam inscrições ofensivas de parte do público. Uma das inscrições era simplesmente a palavra lixo. Isso me deu, digamos assim, o tema para fazer um poema que eu fiz há pouco tempo depois. Bom, se a palavra lixo é assim tão ofensiva, por que não fazer um poema com a palavra lixo? E daí veio o lixo luxo. O concretismo vivia o fim da militância ortodoxa. Numa linha geral de experimentação, cada um trilhava caminhos muito próprios. Décio criou a série de poemas código ou semióticos, sem palavras, numa forma visual de comunicação universal. E Haroldo deu início à extraordinária aventura de Galáxias, uma obra no limite entre a prosa e a poesia. Eu definiria, sobretudo, como um grande movimento barroco que existe na minha poesia, desde o começo, cuja pré-história está na Ciropédia, cuja história em processo se dá exatamente através do desenvolvimento das galáxias, que eu escrevi entre 63 e 76, levei, portanto, 13 anos para escrever, e que é um momento realmente de proliferação barroca do meu trabalho, o que não entra em contraste nem em contradição com a fase sucinta e despojada da poesia concreta, na medida em que não há essa oposição, como muitas pessoas imaginam, entre o despojamento geométrico e o barroco. Basta dizer que um músico, que para muita gente é um matemático da música, como Bach, era um músico. Sob a chuva, sonho de sensitivas, o tempo todo pensando nessa imagem, todo como as dormideiras no seu sono de chuva, semitrarei. Galáxias foi saudada pelo romancista Guimarães Rosa e pelo poeta ensaísta mexicano Otávio Paz. Seus primeiros fragmentos saíram em Invenção. Do número 3, por exemplo, de capa azul, trouxe o primeiro manifesto de música experimental do Brasil. Rogério do Prado, Damiano Costello, Gilberto Mendes, Vílio Corrêa de Oliveira. Então, o nosso grande trabalho nessa época foi, sobretudo, forjar uma linguagem nova, mas calcada no texto, que era o texto da poesia concreta. Em 64 ocorre um boom mundial da arte concreta. O suplemento literário do Time Magazine de Londres dedica 2 números à poesia concreta internacional. Décio faz a apresentação de 9 poemas brasileiros. No Brasil, poucos ficam sabendo. Aqui o pulsar concretista era quase mudo. Onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado, abra a janela e veja o pulsar quase mudo. Abraço de
Evidentemente, nós tínhamos outras maneiras de ficarmos presentes. Uma delas era o contato internacional, que era constante, múltiplo, que deu resultados extraordinários, como as publicações no Times de Londres, as várias exposições internacionais, do México ao Japão. Entre os intelectuais com quem Haroldo passou a se relacionar estavam o semiólogo italiano Umberto Eco e o linguista russo Roman Jakobson. O encontro fundamental para Augusto foi com o músico e poeta John Cage. O interesse que muitos músicos sentiram pela poesia concreta é natural, e também a dificuldade que muitos literatos tiveram de aceitá-la também me parece natural, porque eles mesmos quiseram uma poesia que se livrasse da mera situação até mesmo física de literatura, né? Porque eles veem que a poesia nunca foi propriamente literatura. De 68 em diante, nós mudamos de posição. Vamos enfrentar a questão do consumo. Uma vez que certas artes de consumo, como a música popular, começaram a se situar em altos níveis de experimentação. Este consumo de vanguarda, representado pelos Beatles, pela Janis Joplin e pelo Jimi Hendrix. Assim também a música popular brasileira. E a raiz experimental, quer dizer, da bossa nova em diante, porque a nossa ligação também era muito grande com a experimentação da bossa nova, que teve prosseguimento no chamado movimento tropicalista. Primeiras vezes que eu vi a aparição de Caetano e do Gil nas festivais de música popular, eu imediatamente entendi o que eles estavam fazendo e comecei a escrever sobre eles. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões. Naquela altura era bem fácil a encontrar a identificação entre a poesia concreta e o tropicalismo, apesar das evidentes diferenças de toda a ordem. Porque, veja bem, bastaria um nome para você sentir uma unidade natural de um grupo de pessoas. Oswald de Andrade. Nos anos 70, o leque concretista se abriu. O diálogo se tornou múltiplo e constante com as novas gerações. Nos anos 80, a obra concretista prova sua adequação às novas mídias. A convite do artista plástico Júlio Plaza, pioneiro na arte tecnológica, Augusto mostra seu poema Quasar em Luminosos. Seguem-se experiências em serigrafia, holografia e laser. No espaço curvo nasce um crisantemo. No espaço curvo nasce um crisantemo. Tudo recorrente, rio corrente, tudo recorrente, Pantarrei, tudo recorrente, Rio Verano, tudo recorrente, tudo rio corrente, Pantarrei, tudo recorrente, rio corrente, tudo recorrente, Pantarrei, tudo recorrente. A poesia concreta, para mim, do ponto de vista estrito, enquanto movimento, ela é um dado histórico. Ela encerrou o seu ciclo, digamos, histórico, não é? Enquanto movimento, no momento em que a própria ideia de vanguarda já não tinha mais sentido. No momento em que a vanguarda, eu escrevi sobre isso num trabalho que eu chamei, em que eu procuro substituir o conceito, em vez de falar em pós-moderno, eu falo em pós-utópico. E digo que a vanguarda é característica de um momento utópico. A vanguarda, toda a vanguarda exige um movimento de ordem coletiva e uma redução da personalidade em função de um projeto mais global. Então ela nos deu instrumentos para continuarmos nosso trabalho individual. Quis, mudaria, mudar, tudo, ria, mudei, quis, tudo, agora, posso, tudo, tudo, mudei, mudo, quis, mudaria, mudar, tudo, ria, mudei, quis, tudo, agora, posso, tudo, tudo, mudei, mudo, quis, mudaria, mudar, tudo, ria, mudei, quis, tudo, agora, posso,
Sob a ótica como o barroco Gregório de Matos, o simbolista Pedro Kilkerry, o romântico Joaquim de Souza Andrade e o modernista Oswald de Andrade, além da rebelde Pagu. Tigre, tigre, brilho, brasa, que a furna noturna abrasa. Que olho ou mão armaria tua feroz simetria? Em que céu se foi forjar o fogo do teu olhar? Em que asas veio a chama? Que mão colheu essa flama? Que força fez retorcer em nervos todo o teu ser? E o som do teu coração de aço? Que força, que ação? Teu cérebro, quem o malha? Que martelo, que fornalha o moldou? Que mão, que garra, seu terror mortal amarra? Quando as lanças das estrelas cortaram os céus, ao vê-las, quem as fez sorriu, talvez? Quem fez a ovelha te fez? Tigre, tigre, brilho, brasa, que a furna noturna abrasa. Que olho ou mão armaria tua feroz simetria? Com ênfase nos autores inovadores, instauraram no Brasil um novo conceito de tradução: a transcriação poética. Vou dar um exemplo. O meu poema Baladeta Mora Toscana, não é? Que foi objeto de uma composição do Pérez Cavalcanti, é um poema que nasceu de um poema do Guido Cavalcanti, que eu, por meu turno, traduzi ou transcriei em português. Eu fiz uma transcriação desse poema, a conhecida Balada do Exílio, do Guido Cavalcanti, porque eu não espero de tornar jamais Baladeta em Toscana. Esse poema eu traduzi para o português, eu transcriei, e com base nesse trabalho me nasceu a ideia de fazer uma paráfrase ambientando as referências, o contexto dessa poesia ao nosso tempo atual. Chega dessa esquivança, que a dor também se cansa, e a flor, quando se fana, não tem segunda flor. Quem sabe uma figura, uma paulista humana, a figura de Diana, me surja de repente e mostre tanto afeto que o meu pobre intelecto saia a voar sem teto, sem ter onde se pôr. Ânimo, alma, em frente. Diante de tanta Diana, o corpo é o pensador. Vai canção, vai com gana, a Diana cigana. 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 James Joyce, Ezra Pound, Mallarmé, Cummings, os futuristas Mayakovsky, Klebnikov e outros nomes da poesia russa moderna. Autores de obras de valor universal foram traduzidos e introduzidos no Brasil. Sempre em nome da poesia, os concretistas atuaram em várias frentes. Haroldo deu contribuição fundamental à teoria literária e da tradução no Brasil. Décio lançou no país as teorias da semiótica, da informação e da comunicação, e foi um pioneiro na abordagem de temas como a cultura de massas e a televisão. Muitos olharam camélias flutuantes, rosas e brancas, gamela de cristal, perfume timbre de luz e flauta. Agora é nossa vez. Décio hoje mora num sítio no interior de São Paulo, onde exerce a pintura como amador. Depois dos contos experimentais de Rosto da Memória, ele prepara sua segunda incursão pela prosa, o romance Panteros. Reps, rayon, cetim, crepe da China, gorgorão, seda, gerça e flanela, tafetá, organdi, chita, musselina, filó, veludo, arminho, astracan, lamê, lã, gaze, linho, tule, algodão, organza,
Albene, Jaspelline, Panamá, Pelúcia, Cotelê, Lontra, Tricoline, Feltro, Renda, Georgette, Piquet, Cloquet, Camurça, Chantum, Angorá, Pelica, Drap, Chamalote, Gabardine, Celofane, Cretone, Cambraia, Surá e todos os demais aromas, perfumes, cheiros dela. Haroldo teve suas galáxias reeditadas e gravadas em CD. Um fragmento foi musicado e gravado por Caetano Veloso. Que Deus seguir, porque eu não posso virar. É viva quem já me deu. Outro virou filme de Júlio Bressani. Entre suas mais recentes transcriações poéticas, Haroldo verteu os Gênesis da Bíblia diretamente do hebraico. Haroldo traduziu também um clássico japonês do teatro No, Hagoromo, ou Manto de Plumas, com ilustração de Tomi Otaki. Apaixonado pela cultura oriental, Haroldo mostra em seus novos poemas uma influência da poesia. Mais fiel à experiência concretista, Augusto sofistica sua poesia marcadamente visual. Augusto trilha agora os caminhos sutis da poesia cinética, explorando a tridimensionalidade através da computação gráfica. Bomba, bomba, poema, bomba, bomba, poema, bomba, bomba, Seus poemas são hoje musicados por seu filho, o contrabaixista Cid Campos. Um trabalho recente sobre Rimbaud contou com a participação do músico poeta visual Arnaldo Antunes. Porque é simples também. Fazendo as cores do arco-íris aqui, o último cai justamente no violeta. Inclusive a gente usa cores. As imagens que vão integrar. O poeta Bernardo Ventadorno, no século XII, fez essa canção, que é o maior hit da poesia música trovadoresca. Cant vei la lauseta mover, de joy as alas contra o rai, que soblida eslaisa caser. Hoje, enquanto muitos não veem saída para a criação, os poetas noigandres continuam fomentando a invenção em novos voos de rigor e imaginação poética. Rever. Poesia é rico. Poesia é rico. Poesia é isso. Fazer poesia jovem é fácil. O difícil é continuar fazendo aos 60 anos, ficar 40 anos fazendo poesia. A poesia é uma atividade sempre gratuita e clandestina e vista com olhos de loucura por muitos desses jupes que estão por aí. Poesia não é um meio de vida, é um modo de vida. E no final, o Emile Lévy propôs uma leitura especial para essa linha, imaginando dividir essa palavra noigandres em enoi-gandres. Enoi correspondendo à palavra tédio. Gandres, do verbo gandir, alguma coisa que livra do tédio. Cidade. A trocado capacauste, duple elaste feriferofuga história, loco alubrimendi múltiple organi periodi plasti publi, rapa reciproruste saga simplite navela vera viva, unívora, cidade. City, cité. A trocado capacauste,
interior de plástico, cumprir lá para recíprocos de saga simplite na vela vera viva onívora. Este